Olá, feliz sábado. Seja bem-vindo à nossa programação do culto sabático aqui no Conectados com Deus. Esse que é um culto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. No nosso culto sabático nós temos 3 etapas de culto. A primeira é de louvor, onde temos diversos cânticos. Depois temos o momento da escola sabatina, com uma revisão daquilo que estivemos considerando ao longo da semana nas lições da escola sabatina. Também temos a última etapa, que é o culto divino. E você é muito bem-vindo para estar conosco nesta jornada. Vamos começar então louvando o nosso Criador. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de afronta e de dor. Mas contempla essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Ele agora provém para mim todo bem, tenho nele real salvação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou.
Em nome de Jesus, nós damos abertura à Escola Sabatina dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Seja bem-vindo para esse momento de estudo da Palavra de Deus. Certamente, durante a semana, você já teve a oportunidade de estudar com muito cuidado a lição da Escola Sabatina. Se você não fez, você pode acessar os nossos canais Lição Interativa para a Lição dos Adultos, o canal Lição da Escola Sabatina dos Adolescentes para a Lição dos Adolescentes, ou o canal Timotinho para a Lição das Crianças. E através do conteúdo que é postado diariamente nesses canais, você tem um estudo mais aprofundado dessas lições. Aqui, no sábado, trazemos apenas uma síntese. De toda forma, antes de passarmos a esse momento de trazermos à memória um pouco do que estudamos durante a semana, quero te convidar para nos apresentarmos diante de Deus através de uma oração. Oremos. Pai querido que habitas nos céus, muito obrigado por nos conceder, nesta manhã do Santo Dia do Senhor, esta oportunidade para louvarmos o nosso Criador, para aprendermos também da Sua Palavra, para juntos crescermos no conhecimento daquilo que o Senhor quer para a Sua Igreja no tempo presente. Te suplicamos o perdão dos nossos pecados e faltas e as Tuas bênçãos nesse momento de estudo. Abençoe cada irmão que está conosco neste momento cultuando o Seu nome, para que juntos possamos estar atentos e aprendendo desses ensinamentos, e que esses ensinamentos possam frutificar em nossas vidas. Ó Pai querido, todas essas bênçãos suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Conforme a Tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão, faz-me sentir o Teu amor infindo, dá-me alegria em Tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, e é contra Ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a Ti o meu louvor. Meu coração entrego a Ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a Tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra Ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a Ti o meu louvor, e entoarei a Ti o meu louvor. Em tudo as Tuas mãos, Senhor, nos tem em
ti nos alegramos na comunhão do puro amor que Cristo desfrutamos. Recebe, pois, a gratidão da oferta que trazemos, nascido, ó Deus, da multidão, do quanto a ti devemos. Louvado seja o Senhor pela oferta que você dedicou a Ele. Saiba que cada real, cada oferta que é dedicada ao Senhor através das contas do Ministério Conectados com Deus são de grande importância para nós. Possibilitam a permanência e a sustentação desse ministério, que diariamente leva a mensagem de Deus através dos conteúdos já publicados nos seus diversos canais a milhares e milhares de pessoas todos os dias. Sim, a sua oferta possibilita que milhares de pessoas todos os dias ouçam a mensagem de Deus, mensagem de salvação e esperança. Portanto, em nome da equipe Conectados com Deus, também quero dizer muito obrigado e que Deus lhe abençoe ricamente. Um feliz sábado a todos. Queridos irmãos, a Igreja de Deus tem um grande desafio. Nós precisamos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Hoje estamos vivendo em tempos difíceis para cumprirmos essa missão. O mundo está cada vez mais secularizado, as pessoas estão preocupadas com o seu progresso material, intelectual, as pessoas estão cada vez mais alienadas de Cristo e mais resistentes à voz do Espírito Santo. A cada dia que passa, o coração das pessoas se torna mais endurecido. E como cumprirmos a nossa missão em dias tão desafiadores? Como evangelizar em pleno século XXI? A palavra de Deus nos dá a receita. Eu gostaria de ler em Atos capítulo 10, versículo 38. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós temos aqui nesse texto a maneira com que a igreja há de realizar a sua missão, cumprir a sua tarefa, cumprir aquilo que Cristo pediu, aquilo que o Espírito de Deus deseja que nós façamos. A palavra de Deus diz que o método usado por Jesus é o método mais eficaz. É o método que deu resultado, é a maneira com que Jesus conseguiu atingir o coração das pessoas. E dessa mesma maneira nós podemos agir, podemos imitar-lhe o exemplo e vamos ter êxito semelhante. A palavra de Deus diz que o método de Cristo foi cheio do Espírito Santo, cheio de poder, andou fazendo o bem. Aqui está o primeiro aspecto. Nós precisamos pedir a Deus o poder do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito de Jesus para realizarmos uma obra como a dele. E agora, cheios do Espírito, podemos fazer como Jesus fez. Andou fazendo o bem. Então, a maneira de nós conquistarmos os corações, irmãos, é fazer o bem. Não é tanto pregar mensagens, mas sim nos dedicar às pessoas, amar as pessoas e servi-las. Ele andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo. Deus nos deu uma grande ferramenta chamada Reforma Pró-Saúde, conhecimento de métodos simples e eficazes para que nós possamos cuidar das pessoas, possamos ajudar os enfermos,
possamos instruir as pessoas a ter saúde, a recuperar a saúde também. E que isso há de conquistar os corações. As pessoas vão abrir o coração ao Espírito ao fazermos essa obra e elas desejarão conhecer o Cristo a quem servimos. Então nós precisamos lançar mão de todos os métodos que Cristo nos deu para fazer a obra. Mas esse é um dos mais eficazes: fazer o bem, servir o nosso semelhante, ajudar as pessoas de um modo desinteressado. E isso há de conquistar as almas para Jesus. Isso há de convencer as pessoas de que Jesus é bom, porque o Jesus que está habitando em nós nos levou a fazer o bem aos nossos semelhantes. Então, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, nós precisamos suprir as necessidades deles, ajudá-los nas suas dificuldades. Nós precisamos fazer o bem a eles, em todos os sentidos. E isso há de quebrantar os corações, derrubar as barreiras, os preconceitos, e as pessoas terão oportunidade de ver Jesus em nós. Uma irmã nossa chegou à parada de ônibus para tomar o ônibus. E era uma noite fria, ela estava retornando para casa depois do culto e viu uma senhora com uma criancinha no braço. E aquela senhora não estava muito preparada para a noite de inverno. E ela notou que aquela criança estava bem arrepiada, a senhora também com bastante frio. E o que ela fez? Ela tirou o seu casaco e colocou sobre a criança e sobre aquela senhora. E aí elas começaram a conversar e a irmã descobriu que elas moravam próximas. Poucas quadras depois da irmã morava essa senhora. E aí ela disse para a irmã: olha, então, quando eu chegar em casa, aí eu vou poder colocar minha criança já quentinha na cama e amanhã eu levo na sua casa a blusa. Mas a irmã pensou: não, acho que nunca mais vou ver essa senhora e não tem problema. O importante é que eu fiz o bem a ela. Trocaram endereços e se foram. A irmã desceu, ela prosseguiu e verdadeiramente a mulher retornou. Trouxe o seu casaco de volta e começou a perguntar a ela sobre Cristo. E ela começou a evangelizar aquela mulher. E aquela mulher tomou a decisão para o Evangelho. É isso que Jesus disse, irmãos, é fazer o bem. Esse é o segredo. E o que eu mais desejo para mim e para você é que o Espírito de Deus nos mova nessa direção, fazer o bem ao nosso semelhante, ajudar as pessoas para que o nome de Cristo seja exaltado, seja glorificado e que as pessoas sejam conquistadas pelo amor de Cristo que habita em nosso coração. Que o Senhor nos abençoe. Estamos chegando ao final dessa Escola Sabatina, desse momento de estudo das lições da Escola Sabatina. Deus tem nos abençoado ricamente, enviando conhecimento e alimento espiritual bem sólido para cada um de nós, através dessas lições. E nesse instante, então, nós vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, bem como estaremos suplicando as bênçãos de Deus sobre o próximo momento do nosso culto sabático, o culto divino. Oremos. Pai querido que habitas nos céus, muito obrigado por nos conceder este momento onde podemos estudar a sua palavra. Muito obrigado porque semana após semana, sábado após sábado, nós temos esta graça de estar na sua presença, cultuando o seu nome e recebendo a sua palavra para as nossas vidas. Te suplicamos que venhas nos ajudar para que esses ensinamentos especiais também possam frutificar na nossa vida, possam produzir o devido resultado, nos preparando para o reino eterno. Suplicamos que permaneças conosco, permaneças com o seu povo agora também no culto divino, abençoando-nos para que possamos continuar aprendendo da sua palavra e que esses ensinamentos também possam trazer esperança, conforto e saciar a nossa sede espiritual.
Tudo suplicamos em nome de Jesus. Amém. Silêncio, silêncio, nenhum cochichar. Atentas palavras que estão a pregar. Silêncio, silêncio, que Deus aqui está. E ouvi-lhe doce convite, vem cá. Silêncio, silêncio, é santo lugar. Mensagem de graça se diz desse altar. Silêncio, silêncio, que Deus aqui está. E ouvi-lhe doce convite, vem cá. Damos abertura ao culto divino na manhã desse santo dia do Senhor. O culto divino é a última etapa do nosso culto sabático. Já louvamos ao nosso Criador, já tivemos um momento também de consideração das lições da escola sabatina e agora vamos receber mais alimento espiritual da parte de Deus. Temos o privilégio de, nesta manhã, receber uma mensagem especial com o nosso irmão Herbert Barra. Ele que é missionário no CAMIT, no campo missionário tocantinense. Ele atua como missionário lá naquela região. E ele trará uma mensagem muito especial da parte de Deus para cada um de nós. Portanto, quero convidar a nossa congregação online para que orem em vossos corações e supliquem as bênçãos de Deus, para que à medida que o seu servo proferir as palavras do Senhor, essas palavras possam encontrar lugar dentro do nosso coração e possa produzir frutos na nossa vida. Com o irmão Herbert, a palavra. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para compartilhar dessa mensagem que eu acredito que é de suma importância para o desenvolvimento da nossa fé e especialmente para o nosso crescimento como igreja. E eu trago um tema que é bastante diferente do que estamos familiarizados a ouvir, mas que é importante para refletirmos na nossa vida como cristão. Igreja, fábrica de falsos ou sinceros? É uma pergunta que nos faz analisar. Você sabia que uma pessoa pode entrar numa igreja e não encontrar Deus? Isso é uma realidade triste, mas acontece. Mas Deus, na sua misericórdia, pode alcançar essa pessoa e encaminhar ela para uma igreja. Que igreja é essa? Nós vamos compreender melhor neste momento. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 16, nos diz assim, a primeira parte: pelos seus frutos os conhecereis. Vocês já ouviram falar numa palavra chamada suprassumo? O que é suprassumo? De acordo com o dicionário, suprassumo é o grau mais elevado de algo, ou seja, o grau máximo que pode ser alcançado. E qual tem sido o suprassumo da nossa igreja? Guarde essa pergunta, que nós vamos voltar
nela no decorrer deste sermão. Nós sabemos que o nosso grande mestre Jesus, ele é o cabeça da igreja. Sendo ele o cabeça, nós somos o corpo de Cristo, que é a igreja. E sendo Cristo nosso cabeça, o que ele espera da sua igreja neste mundo? Qual é a perspectiva do nosso mestre para que a sua igreja possa ser a luz que ela realmente precisa ser? Vejamos, queridos irmãos, a própria palavra de Deus nos revela qual deve ser o perfil da igreja que Cristo tanto almeja para este mundo tão confuso, para este mundo tão defasado pelo pecado. E a primeira coisa que Cristo espera de sua igreja neste mundo é que seja uma igreja que produza bons frutos, conforme nós podemos ver nas palavras do próprio Cristo em Mateus, no capítulo 7 e o versículo 17 ao 20, que diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Queridos irmãos, lembra quando eu comecei este tópico? Eu disse que Cristo espera da sua igreja que produza bons frutos. Eu não disse que produza frutos. Por quê? Porque, conforme nós vimos, Jesus ele faz uma analogia de uma árvore. E ele usa um exemplo de duas árvores. Uma árvore que produz bons frutos e uma árvore que produz maus frutos. Que árvores são essas? Existe a árvore boa e a árvore ruim. Então, qual tem sido a nossa raiz? Qual tem sido a nossa base? Será que estamos sendo uma árvore boa ou estamos sendo uma árvore ruim? A resposta para isso é através dos resultados. Os frutos são os resultados. E é pelos frutos que nós vamos ver se estamos tendo uma base boa ou uma base ruim. Se a base for boa, maravilha, vamos continuar crescendo e evoluindo. Agora, se a base for ruim, se a nossa raiz for ruim, devemos parar e refletir aonde nós estamos errando e procurar acertar. Conforme nós vimos, que frutos são esses que Jesus estava falando? Esses bons frutos que a igreja precisa produzir para representar de maneira prática o caráter de Cristo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, Paulo falou desses frutos. E ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, se a igreja busca produzir bons frutos, está aqui eles. Uma igreja que exercita o seu amor, o amor fraternal, uma igreja que busca a paz, que busca a bondade, que busca o exercício da fé, é uma igreja que está produzindo bons frutos. Por outro lado, uma igreja que vive em discórdia, que a contenda prevalece, que a divisão é constante, uma igreja que vive em atrito, não existe harmonia nesta igreja, é uma igreja que está produzindo maus frutos. E isso está o quê? Afastando desta igreja o caráter de Deus, que deveria ser revelado através desta igreja. E ela deve repensar na sua vida, ou seja, no seu futuro como igreja. Porque não é essa a perspectiva de Cristo. Então, queridos irmãos, nós, como igreja, devemos buscar produzir bons frutos. Outra coisa que Cristo espera de sua igreja neste mundo, que tenha uma postura equilibrada. Na palavra de Deus, nos tempos de Cristo, nós vamos encontrar Jesus lhe deparando com duas posturas de pessoas e grupos que ele teve que lidar na sua época. Em Mateus capítulo 16, versículo 6, diz assim, e Jesus lhe disse, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos
saduceus. Nós sabemos que para quem trabalha produzindo pão, sabe que o fermento é o que ajuda a crescer o pão, né? Então aqui Jesus está falando da influência, usando como referência o fermento. Então, ou seja, ele pediu para tomar cuidado, acautelai-vos do que? Da influência dos fariseus e dos saduceus. Mas, falando de uma maneira mais detalhada, quem eram esses grupos, os fariseus e os saduceus? De acordo com o livro O Desejado de Todas as Nações, na página 617, vai nos falar a respeito da classe dos fariseus. Quem eles eram e o que eles faziam? Olha só, os fariseus eram muito exatos em dizimar ervas da horta, tais como hortelã, endro e cominho. Isso pouco lhes custava, dando-lhes reputação de exatidão e santidade. Ao mesmo tempo, suas inúteis restrições oprimiam o povo e destruíam o respeito pelo sagrado sistema designado por Deus. Então, olha só, queridos irmãos, assim eram os fariseus. De acordo com a palavra de Deus, nós temos aqui algumas características dos fariseus que não eram nada agradáveis. De acordo com Mateus 23, versículo 27 e 28, nos mostra o foco nas aparências que os fariseus buscavam. Eles cumpriam a lei de maneira externa, mas seus corações estavam distantes de Deus. Então, ou seja, eles queriam demonstrar um compromisso, eles queriam demonstrar que eram mais consagrados, mais santificados, mas tudo aquilo ali era só aparência, tudo aquilo ali não passava o quê? De uma farsa, porque o seu coração não estava sendo sincero com Deus. Eles também focavam muito nas tradições humanas. Eles colocavam as tradições acima da palavra de Deus, conforme nós podemos ver em Marcos capítulo 7, versículo 8. E eles também tinham muita falta de misericórdia. Por quê? Porque eles priorizavam regras ao invés da compaixão, como visto na acusação contra Jesus por curar no sábado, conforme nós podemos ver em Lucas capítulo 13, versículo 14. Então, queridos irmãos, essas são algumas das características deste grupo extremista que eram os fariseus. Por outro lado, nós temos os fariseus e também temos os saduceus. Quem eram os saduceus? De acordo com o livro Desejado de Todas as Nações, página 603, nos fala alguns detalhes sobre quem era este grupo. E diz assim: os saduceus rejeitavam as tradições dos fariseus, professavam crer a maior parte das escrituras e considerá-las como regra de conduta. Eram, por assim dizer, céticos e materialistas. Os saduceus, diferentes dos fariseus, eles já tinham uma postura totalmente oposta. Eles já eram mais liberais. De acordo com as escrituras, algumas características que nós temos dos saduceus é que eles eram muito céticos. Eles tinham um ceticismo muito grande. Por quê? Porque eles negavam a ressurreição e as realidades espirituais, conforme nós podemos ver em Mateus capítulo 22, versículo 23. Os saduceus também, eles eram muito materialistas, eles focavam muito nos materiais, nos bens materiais, nos interesses terrenos. E eles estavam muito envolvidos com os poderes políticos. Por quê? Porque eles colaboravam muito com os romanos. Isso nós podemos ver em Mateus capítulo 27, versículo 20. E também os saduceus, eles tinham uma religião muito superficial. Por quê? Porque eles não tinham nenhuma profundidade espiritual, eles não buscavam isso. Eles buscavam apenas o benefício imediato, conforme nós podemos ver em Mateus capítulo 22, versículo 29. Então, como nós podemos ver, existia uma discrepância muito grande entre esses dois grupos, né? Um era extremista para o lado legalista, que eram os fariseus. E outro era extremista para o lado liberal, que eram os saduceus. Esses dois grupos, muitas das vezes, tentaram confrontar Jesus, tentaram atrapalhar o ministério de Jesus. E vejamos, trazendo para a nossa realidade hoje, irmãos, qual deve ser a postura da nossa igreja? Usando como referência esses dois grupos, por que eu citei esses dois grupos? Porque, religiosamente falando, nós somos muito tendentes a puxar para um lado, ou para o lado muito legalista,
como dos fariseus, ou para o lado muito liberal, como dos saduceus. E, irmãos, seja um extremo a outro extremo, nenhum dos dois é benéfico para a igreja. Eu vou falar aqui para os irmãos o porquê. Qual o problema de uma igreja rígida, de uma igreja legalista? Ela forma crentes legalistas, focados em regras, mas desprovidos de graça e amor. E também uma cegueira espiritual muito grande existe nessa igreja legalista. Por quê? É uma fé mecânica e fria, onde o relacionamento com Deus é substituído por rituais vazios. Um exemplo que nós podemos ver disso é de uma igreja que, inclusive, foi elogiada, além de ser elogiada, também foi repreendida por Cristo, que foi a igreja de Éfeso. Quando a carta foi enviada para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, nós vamos ver que Cristo elogia ela pelo seu compromisso, sua firmeza com a verdade. Mas ele faz uma crítica a ela, que ela havia perdido o seu primeiro amor, que é o amor fraternal. E ele ainda fala, volta onde caíste e arrepende-te. Então, ou seja, era uma igreja zelosa, mas nada piedosa. E conforme nós podemos ver, uma igreja que toma esse posicionamento rígido, legalista, não faz bem para a sua espiritualidade e para aqueles que estão ao seu redor. Por outro lado, também uma igreja liberal também não é nada benéfica para a espiritualidade dos cristãos. Por quê? Porque uma igreja liberal forma crentes vazios, guiados por emoções passageiras, mas sem fundamentos na palavra de Deus. Muitas das vezes, pessoas que pertencem a uma igreja liberal vivem depressivos. E você se questiona o porquê? Porque se Jesus alivia os nossos fardos, se Jesus nos traz uma paz, uma calma, por que pessoas dentro da igreja estão ficando depressivas? Justamente por causa disso aqui. Porque estão buscando o quê? O evangelho mais popular, estão buscando algo mais light, vamos dizer assim. Mas, ou seja, isso está preenchendo o gosto da pessoa, mas não está preenchendo a sua fé, não está preenchendo o quê? A sua alma. Então, essas são as consequências de uma pessoa que busca uma igreja mais liberal, uma igreja que aceita tudo. E existem outras consequências disso. O desvio da verdade. Uma fé que busca agradar ao mundo e não a Deus. Queridos irmãos, se nós temos um princípio que é todo fundamentado nas Escrituras, nossos princípios são todos divinos. E se nós abrirmos mão desses princípios para que coisas seculares entrem na igreja, nós estamos perdendo a essência da nossa fé. E é por isso que nós, como igreja, não usamos certas coisas, não consumimos certas coisas. Não é pela igreja, mas foi porque foi instituído por Deus. É um plano divino para o desenvolvimento da sua igreja. Agora, quando nós buscamos isso, secularizar os nossos princípios, secularizar a igreja, acontece isso aqui, um desvio da fé. Nós formamos crentes vazios, pessoas que firmam sua fé mais na emoção do que na razão, e a consequência disso é que é uma igreja que não dura muito tempo. É uma igreja que está fadada ao fracasso. Então, queridos irmãos, conforme nós vimos, nós não devemos ter uma postura nem rígida e nem liberal. Então, qual é a postura que a Igreja de Cristo deve ter nesses dias? Queridos irmãos, no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 291, vai nos falar de um grupo especial que foi este grupo que foi alcançado por Cristo. E o principal, foi este grupo que foi a Igreja de Cristo e que foi um grande exemplo e referência também para nós. Que grupo é esse? Jesus chamava os discípulos para que os pudesse enviar como testemunhas suas, a fim de contarem ao mundo o que dele tinham visto e ouvido. Então, queridos irmãos, aqui eu estou falando agora da classe dos discípulos. Quem eram os discípulos? O que as Escrituras nos falam sobre os discípulos? De acordo com o Novo Testamento, nós podemos ver que os discípulos de Jesus, eles tinham origens bem diferentes, sendo alguns pescadores e há cobradores de impostos. Mas eles não eram pessoas cultas, não eram pessoas certinhas nas suas vidas. Eles eram pessoas simples, vulneráveis, despreparadas,
que se desentendiam o tempo todo, que brigavam o tempo todo, esses eram os discípulos de Jesus. Não eram pessoas perfeitas. Mas foram esses homens que Cristo escolheu para os capacitarem para continuar a sua missão. Então, que postura nós devemos tomar, irmãos? Não é uma postura legalista, nem uma postura liberal, mas uma postura de discipulador, de discípulos, uma postura de alunos de Jesus, porque esse era o papel dos discípulos, aprender com Jesus. E conforme nós podemos ver, todos eles tinham seus defeitos, alguns até absurdos, mas foram pessoas que entenderam suas limitações, entenderam suas fraquezas e se permitiram ser usados por Cristo, abriram seu coração para Jesus. E conforme nós vimos a partir do Ato dos Apóstolos, foram esses homens que realizaram a obra de Cristo. Foram esses homens que levaram a mensagem para outros povos e que esta mensagem também chegou até nós, graças ao trabalho que foi feito por esses homens em nome de Cristo. Então essa, queridos irmãos, é a postura que Cristo espera da sua igreja. Uma postura de discípulos e discipuladores, pessoas que entendem suas fraquezas, entendem suas limitações e que abram o coração para Cristo, se permitem ser usadas por Cristo e também instruam outros, ensinem outros, orientem outros. Essa é a postura que nós devemos buscar para nós, como servo de Cristo e como igreja. O outro ponto importante que Cristo também espera para a sua igreja é que transmita uma fé genuína e prática. Queridos irmãos, o que é buscar uma fé genuína? É uma fé consciente. Nós vamos ver um exemplo do apóstolo Paulo, logo quando ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, em Atos no capítulo 9, versículo 2, do qual Paulo fez uma pergunta muito importante. Ele diz assim, Paulo fez a mesma pergunta, e ele, tremendo atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? Queridos irmãos, o que é uma fé consciente? Uma fé consciente é uma fé que se questiona, que faz perguntas, não uma fé que aceita tudo cegamente. É claro que nós podemos entender que a dúvida, ela não é boa. Mas, irmãos, a dúvida às vezes é necessária. Por quê? Porque é a partir dela que você vai buscar respostas para a sua vida. Existe um filósofo grego chamado Aristóteles, que ele disse assim, a dúvida é o princípio da sabedoria. Uma frase muito parecida de também um pensador bíblico, que é Salomão. Salomão disse em Provérbios capítulo 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós escolhermos entre Aristóteles e Salomão, quem está certo? Com certeza, pela nossa perspectiva cristã, vamos ficar do lado de Salomão. Mas Aristóteles também estava certo. Por quê? Porque a dúvida é o princípio da sabedoria. Porque quando você tem dúvida, você vai o quê? Buscar resposta, você vai buscar esclarecer essas dúvidas. Quando a Bíblia ou o Espírito de Profecia fala da dúvida, não é que é errado você ter dúvida. Mas o problema está quando você só fica no campo da dúvida, você só se mantém no campo da dúvida e não busca esclarecimento, não busca respostas. E um exemplo bíblico que nós temos de pessoas que ficaram com dúvidas ao ouvir a palavra de Deus, mas buscaram respostas, está em Atos capítulo 17, versículo 11, que Paulo, agora já convertido, quando ele foi pregar para os bereanos, olha só qual foi a atitude deles. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, quando Paulo pregou e os bereanos ouviram, o que eles fizeram? Será que ele está certo? Será que isso que ele está falando faz sentido? E eles foram analisar onde? Na própria palavra de Deus, para ver se tudo aquilo ali estava o quê? Estava de acordo. Então, queridos irmãos, uma fé consciente, uma fé verdadeira, é uma fé que se questiona, que faz perguntas. E graças a Deus, nós servimos um Deus que se permite ser questionado. E você tenha certeza que, se você tem dúvida, se você quer buscar esclarecimento, Deus ele está disposto a te revelar. Ele é o dono da sabedoria. Ele tem todas as respostas. E no momento certo ele vai te responder. Mas ele só vai responder se você buscar. E por que
ter uma fé consciente é tão importante. Por que fazer essas perguntas é tão importante? Veja só, queridos irmãos, o mundo está confuso, o mundo não conhece o Deus verdadeiro. E as pessoas precisam conhecer, as pessoas elas estão sedentas pela verdade. E uma das coisas que elas vão fazer é perguntar. As pessoas elas querem saber a razão da sua fé. E a maneira como você vai responder pode aproximar a pessoa de Deus ou pode afastar. Se você, ao ser questionado por que você serve a Deus, e você dizer, porque meus pais servem, porque eu já cresci na igreja, porque tem que ser assim, você apresentou uma fé superficial, uma fé rasa. E isso vai fazer com que a pessoa pense, esse não é diferente de outros que eu já conheci. Agora, quando você apresenta uma fé convicta, não, eu sirvo a Deus porque já aconteceu tanta coisa na minha vida que eu não tinha alternativa. Mas quando eu olhei para ele e falou assim, é só você por mim, e a alternativa veio, eu pensei, isso não é obra do acaso. Existe, sim, alguém muito poderoso que eu não posso ver que está operando na minha vida. Por isso que eu escolhi crer nele. Percebe que a resposta é diferente? Você já transmite uma convicção, uma firmeza na sua resposta. Isso é uma fé consciente, irmãos. E as pessoas elas estão muito animadas. Existem pessoas que estão na expectativa muito grande de querer conhecer a sua fé, de querer saber como que é esse Deus, como é esse Jesus que você serve. E por isso que você precisa de uma fé consciente, para que a resposta que você dá possa contribuir com que essa pessoa se aproxime de Cristo e tome uma decisão ao lado dele. Dentro de uma fé genuína e prática, também precisamos buscar equilíbrio bíblico, conforme nós podemos encontrar no exemplo da vida, no exemplo de Jesus. Queridos irmãos, o que é esse equilíbrio bíblico? Em Mateus capítulo 5, versículo 17, Cristo ele nos dá um grande exemplo de obediência, conforme ele diz, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Aqui, Cristo nos dá um grande exemplo da sua obediência, ou seja, no propósito de cumprir a lei na sua época. Mas, em João, capítulo 8, versículo 10 e 11, nós vamos ver uma outra situação na vida de Jesus, mostrando aqui, além da obediência, outro ponto importante da nossa vida que nós precisamos ter. E que diz assim, então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Queridos irmãos, precisamos ter um equilíbrio bíblico entre a obediência e a compaixão. Por quê? Conforme eu citei no exemplo da igreja de Éfeso, podemos ser muitas das vezes zelosos, comprometidos com os princípios, mas às vezes quando nós vemos alguém que está com dificuldade em cumprir o princípio ou em andar na norma, às vezes nós podemos agir como inquisidores, podemos agir sem piedade. E não é essa a postura que Cristo espera de sua igreja. Cristo quer que a sua igreja apresente a sua fé de maneira prática, deixando claro que se aquela pessoa está com dificuldade em cumprir os princípios, se aquela pessoa não está andando de acordo com o que nós cremos e defendemos, vamos procurar entender o que está acontecendo, vamos procurar conversar com ela, procurar ter uma postura mais fraternal, mais amigável, procurar saber o que ela está passando, qual a dificuldade que ela está tendo, porque às vezes a pessoa não entendeu, ou às vezes a pessoa ela está com dificuldade realmente em cumprir aquele princípio, ou talvez em viver aquela vida. Ou talvez a pessoa ela viveu tanto a vida de pecado que na busca por transformação, por melhoria, ela pode acabar tropeçando. E é nesse momento que Cristo quer que nós exercitemos a nossa obediência, além de se manter firme nos princípios, de ensinar esses princípios à pessoa, ou de pegar na mão dela e ajudar ela na sua caminhada cristã. Então, é essa a fé prática que nós devemos buscar neste equilíbrio bíblico, usando como exemplo o nosso grande mestre Jesus. Dentro desse ponto de buscar viver uma fé genuína e prática, também devemos ser uma igreja saudável, que forma discípulos que produzem frutos verdadeiros,
como, por exemplo, amar a Deus e ao próximo, conforme diz Mateus 22, versículo 37 a 39. Também que busque uma obediência verdadeira e sincera à palavra de Deus, conforme o próprio Cristo disse em João capítulo 14, versículo 15, quando ele disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. E também que nós possamos, como igreja, buscar uma transformação de vida diária, conforme diz Romanos capítulo 12, versículo 2, no qual fala assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é essa a perspectiva de Cristo para a sua igreja, uma igreja que não fique estagnada, uma igreja que não fique engessada nas suas ideias, mas que possa continuar crescendo e evoluindo. Porque quando a igreja faz isso, ela corrige seus erros e ela busca aumentar seus acertos. E isso é um processo que ocorre quando? Diariamente. Não apenas ocorre nos cultos que nós frequentamos, mas todo dia é uma oportunidade que Cristo nos dá para nós, como igreja, continuar crescendo e evoluindo para a sua honra e para a sua glória. Queridos irmãos, para concluir, eu trago aqui como reflexão. Nossa igreja está sendo uma fábrica de quê? O que nós estamos produzindo? Nós estamos produzindo falsos crentes ou nós estamos produzindo crentes sinceros? Qual tem sido o suprassumo da nossa igreja? Conforme eu disse no início, o que quer dizer suprassumo? É o grau mais elevado, é o grau máximo de algo. Então, ou seja, nós, como cristãos, que grau nós estamos alcançando? Qual tem sido o grau máximo de nós escolhermos seguir a Cristo? Qual tem sido o grau máximo de nós estarmos em todos os cultos, dando ofertas, cantando louvores a Deus, orando frequentemente? Qual tem sido o grau máximo de tudo isso? Qual tem sido o resultado de tudo isso? Será que isso está nos ajudando a nos aproximar mais de Deus? Será que isso está nos ajudando no nosso trabalho para com as pessoas, com aqueles que estão ao nosso redor? Será que isso está nos ajudando a compreender as pessoas que convivem conosco, a saber lidar com elas? Ou isso está nos ajudando a aumentar o nosso orgulho? Isso está nos ajudando a fortalecer o nosso complexo de superioridade? Isso é um ponto de reflexão que devemos analisar. O que nós, como igreja, estamos produzindo? Bons frutos ou maus frutos? Queridos irmãos, eu gostaria de destacar para os irmãos que Cristo ele espera o melhor da sua igreja. E se a igreja estiver saindo do eixo, ele está disposto a trazê-la de volta. Mas para isso, nós precisamos abrir o nosso coração para ele, como fez os discípulos. E deixar que ele opere em nós. É assim, queridos irmãos, que nós vamos transmitir. É assim que nós vamos produzir bons frutos. Por quê? Porque a nossa base está fundamentada onde? Na verdade, que é Cristo. E ao produzir bons frutos, vamos finalmente transmitir uma fé genuína e prática. Que Deus nos abençoe para que possamos cumprir o seu propósito aqui nessa terra, para a sua honra e para a sua glória. Amém. Nesse momento, queridos irmãos internautas, convido a todos a se ajoelharem, orarem comigo. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento te buscando, te pedindo, Senhor, tua misericórdia sobre nossa vida e perdão pelos nossos pecados. E também te pedindo que nos direcione e nos ilumine, Senhor, para que nós, como igreja, possamos fabricar, Senhor, homens e mulheres que estão comprometidos contigo, comprometidos com a tua verdade e prontos, Senhor, para transmitir o teu caráter em suas vidas. Nos perdoe, Senhor, se estamos nos afastando desse propósito. Nos ajude, Senhor, a retornar e nos manter firme nele, Senhor. Abençoe cada irmão, cada servo teu que está aqui nos acompanhando, espalhados por esse país e pelo mundo. Que o Senhor venha guardá-los e guiá-los de todo o mal, Senhor. Nos ajude a produzir bons frutos. Nos ajude a transmitir a nossa fé de maneira prática, Senhor. E que tudo seja em teu nome. Essas bênçãos eu te peço e te suplico, em nome de Jesus. Amém. Jesus seguir eu quero, seja a sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir te quero.
Assim, em nome de Jesus, chegamos ao final desse culto. Que as bênçãos de Deus permaneçam com todos. Amém.